Olá, estou de volta com o Play, programa que liga você à informação. E hoje recebendo para um bate-papo aqui no nosso estúdio o gerente do Senac de Marechal Cândido Rondon, Osnei Alves. Osnei, satisfação recebê-lo mais uma vez aqui para a gente conversar tudo que está rolando pelo Senac e o que vem aí para 2024. Eu que agradeço, Ana, o presente, né? Sempre uma satisfação falar do Senac, né? Principalmente aqui para Marechal Cândido Rondon, onde a sociedade conhece o Senac, visualiza a representação que o Senac tem, né, diante de todas as pessoas, e também falar um pouco, né, sobre as nossas metas, os nossos objetivos, a forma com que o Senac realmente caminha para 2024. Então sempre é bom falar para a sociedade aí quem que é o Senac, como que o Senac trabalha. Osnei, você já está fazendo aqui agora 6 meses de Marechal. Chegou aqui para assumir o Senac, primeira vez como gerente, né, na sua trajetória do Senac. Veio de Curitiba, estava acostumado à capital do estado. Como é que foi esse processo de adaptação passado esse meio ano aí? Deu tudo certo? Se habituou legal? Tudo 100%? A adaptação sempre é importante. Lógico, para a gente causa mudanças, mas as mudanças são bem-vindas. Eu acredito também por conhecer pessoas, por conseguir aí conectar, né, com as pessoas, inclusive até consegui hoje ser um dos colunistas de vocês, né, falar aí sobre um pouco da gestão, como que as coisas trabalham. Então eu acredito que foi muito positivo, porque na vida nós temos trajetórias e propósitos e também princípios. Como eu tenho como princípio particular trabalhar com educação, desenvolvimento e tal, eu acredito que a mudança ela me move, né? Um dos objetivos, acredito, do ser humano é um conceito hoje da inovação, né? Ou da criatividade. Só que a criatividade e inovação ela só consegue, né, ser colocada em prática através de uma mudança. Se você falar tudo que foi inovado, então as coisas que foram criadas vieram através de uma mudança. Então eu acredito que eu me reinventei também e consegui criar algumas coisas, né, não só para as pessoas como para mim, né? Eu acho que a grande mudança ela encara a nossa. Logicamente, vindo de um grande centro, conhecendo de outras formas lá, tem momentos que você tem que dar também um passo para trás, né, visualizar o que está acontecendo. Mas a educação é algo bem transformador, né? E você consegue visualizar cada pessoa, aquilo que realmente você consegue entregar. Então o Senac, ele, com esse propósito, ele observa isso. E cada unidade no Paraná tem um conceito, ou seja, tem uma forma, né, de trabalho. Então o gerente ele tem que se adaptar a todo momento, né, e, né, nessas condições aí. Não é só Marechal, né, Osnei? Vocês atendem um leque de municípios aqui na nossa micro-região. Tem feito bastante visita, já se adaptou a todo esse leque de cidades aqui do oeste? São 10 cidades hoje, a região de abrangência, né? Dentre elas tem Terra Roxa, tem Guaíra, né? Cidades aí onde tem um conceito maior até com a gente, com os cursos, e sempre a gente tem colocado a qualidade aí em primeiro lugar da entrega, né? E esse reconhecimento vem através do aluno. Então a transformação que o aluno traz hoje, também que os municípios trazem para a gente, tem sido muito gratificante. Então hoje a positividade de tudo aquilo que a gente entrega é algo muito representativo para a gente. Osnei, não só empresas, às vezes até a gente, como pessoa, tem metas, objetivos, e especialmente quando vira de ano, parece que a gente faz aquele balanço do que ficou no ano passado e traça metas, né? Enfim, o que a gente pode esperar do Senac para 2024? O que tem planejado? Com relação ao planejamento, inclusive foi na entrevista anterior, eu falei a respeito, né, que nós temos R$2.200.000 hoje para Marechal e cidade de abrangência. Então, é um aporte de capital interessante quando a gente fala de cursos gratuitos. Mas, por outro lado, também a gente tem outros cursos, né, que a gente também trabalha, que também são os cursos de varejo e os cursos corporativos, né, ou seja, os cursos são pagos. Aí dentro disso, o que a gente traz, né? Esses cursos são pagos hoje, a gente consegue, por exemplo, né, curso de manicure, um curso manicure e pedicure, um curso de cabeleireiro, a gente consegue fazer essa entrega até com os insumos, né, pro aluno. Então o aluno vem, ele consegue ali fazer os cursos. Então hoje nós temos esse aporte, que não é pouco, né? Então
quando a gente trabalha, a gente devolve para a sociedade e, por outro lado, quando é o curso pago também, a gente se utiliza, né, para poder fazer alguma reforma, né, algo de benfeitoria dentro do Senac. Então, a gente tem esses portfólios. Vamos colocar aí 3 milhões de reais, mais ou menos, o que a gente hoje tem assim, de meta e de objetivo aí para que a gente cumpra diante desse ano. Então, não é pouco, né? É só para colocar, né, até quem esteja aí visualizando aqui, né, a nossa entrevista, nós temos um curso hoje de administração no período da tarde, que ele é totalmente gratuito, né, que a gente chama do PSG. Então, o aluno ele pode se cadastrar, ele tendo lá no segundo ano do ensino médio, maior de 16 anos, então ele já consegue cursar um curso extremamente gratuito hoje pelo Senac. Então tem gente que não sabe, mas será que eu consigo fazer um curso gratuito? Consegue, né? Com toda a instalação, com todos os professores, com os instrutores lá que o Senac tem. Então isso é importante. Uma coisa que eu também gostaria de trazer, parece que não, mas muita gente ainda não conhece o Senac, né? Então tem gente que visualiza os cursos que tem e tal. Hoje a gente tem curso de Excel, tem curso de churrasco. Eu digo que quando é curso da área de gastronomia, todo mundo quer, né? Mas a gente tem outros cursos também que as pessoas podem se qualificar. Eu quero dizer com a minha fala que muita gente hoje fala, porque eu não tenho oportunidade, porque eu não consigo me qualificar, porque as pessoas realmente, hoje eu não consigo ter uma porta. Então o Senac está de portas abertas. Outro fator, Ana, o Senac tem cursos à distância também, tá? Então hoje você consegue fazer um curso técnico pelo Senac e a gente tem uma parceria com o Senac do Rio Grande do Sul e você consegue fazer um curso técnico. A graduação hoje nós temos a partir do IAD, né? Também a gente tem pós-graduação, então ele tem um leque de oportunidades aí. E eu tenho visto até na região que muita gente, não sei, assim, em questão de ser até contra o IAD, né? Mas será que o IAD funciona? Será que não funciona? Eu digo que funciona. Logicamente que alguns cursos, como a área da saúde, a área da beleza, você necessita de uma prática. E com certeza o Senac tem todas essas práticas. Mas colocar para as pessoas, se você realmente quer fazer o curso à distância, se você quer fazer cursos técnicos, o Senac também tem esse portfólio, né? Para conseguir entregar para o aluno, tá? Osnei, como a gente fala, muitas vezes a oportunidade está muito Sim. próxima e a pessoa não percebe. E como você falou, são oportunidades de capacitação, né, profissionalização. Às vezes a pessoa só quer ir lá para, de repente, fazer algo pessoal mesmo, por exemplo, culinária, né? Aprender a cozinhar melhor, né? Desenvolver melhor os seus dotes culinários, também tem isso. É muito amplo, basta a pessoa tirar um tempinho e às vezes ir lá procurar, né? Às vezes não precisa nem pessoalmente, pode olhar pela internet e tudo mais, mas realmente tem essa oportunidade muito próxima, como você frisou, e a pessoa às vezes não se dá conta disso. E isso hoje, quando a gente reclama muito, né, no cenário brasileiro, as pessoas têm muito essa questão de reclamar, eu não tenho oportunidade, ninguém realmente fala para mim o que é tal coisa. E também com tanta informação que se passa, parece que algumas informações a gente não consegue chegar até o aluno. Então isso é uma parte também importante frisar, que a gente sempre está aqui falando tal, mas é importante que você vá até o Senac, realmente vai ser muito bem recebido ali, eu posso passar para as pessoas como que realmente funciona, para que ela possa se qualificar. Sabe, Ana, uma coisa interessante que você visualiza, e isso eu vi muito, né, que eu vim do ensino superior, depois vim para o ensino técnico. O brilho no olhar de uma pessoa que faz um curso, por exemplo, hoje de 40 horas. Quando a gente faz uma graduação, demora lá 4 anos para você se formar e tal. É um conceito diferente. Quando você pega um curso de 40 horas, a pessoa foi lá e fez um bolo, ou fez uma torta, ou cortou um cabelo, e você vê aquele brilho no olhar. E tem muita gente até que já fez uma graduação e hoje ele se vê em outra profissão. Eu acredito que houve uma quebra de paradigmas aí nas profissões, dizendo, eu também posso fazer outra coisa. Eu também posso, né, trabalhar com cabeleireiro, eu posso lá fazer uma maquiagem, eu posso trabalhar de outra forma e não ficar sempre fazendo aquela coisa que as pessoas colocaram para você. Não, se você é jornalista, você só pode ser jornalista. Se você fez tal coisa. E hoje, no próprio jornalismo, as pessoas têm que tirar fotos, as pessoas têm um conceito, né, de edição de vídeo. Exatamente. Então, a gente sempre tem que estar se aprimorando. Então, o Senac, esses cursos assim rápidos hoje, ele tem uma conotação diferente de antes, né?
Então, quando a gente fala no curso rápido, antes a gente fala, pô, um curso rápido de 40 horas. O que eu vou aprender em 40 horas? Hoje não. Então, a capacitação, ela nunca vai parar. E para falar para as pessoas que hoje o Senac tem essa disponibilidade, né, de leque de cursos para que você possa fazer, né? Então, o que eu quero falar com a minha fala é que pessoas também que já fizeram uma graduação, pessoas que são pós-graduadas ou pessoas também que têm um repertório de conhecimento, ele também pode vir até o Senac e ter um outro conceito, outra forma, né, de trabalho. Osnei, é possível dizer que o Senac de Marechal tem um carro-chefe? Ou é difícil dizer assim? Porque às vezes a gente sabe que é um leque, são muitas coisas, mas há um carro-chefe? Sim, uma das questões, né, que a gente traz hoje em Marechal é que aqui já tem cursos de gastronomia, que é muito bem reconhecido, também na área da beleza, né? Um dos grandes desafios que se traz para a cidade é quando a gente fala de cursos na área de gestão. Ainda é, né? Por exemplo, atendimento ao cliente, a questão do marketing, que eu escrevo até nos artigos, né? Então, são visões um pouco diferenciadas que eu acredito que é uma oportunidade. Eu não vejo isso como sendo um problema. Ao contrário, quando algo não é tão explorado assim, a gente traz isso como sendo algo que dá para você melhorar. Já que nem você falou do carro-chefe, então o Senac hoje para a gente é positivo? Claro que é. Mas o Senac não é só a parte da gastronomia, ou não é só a parte da beleza. O Senac também tem cursos, por exemplo, de enfermagem, tem cursos lá de radiologia. Então, tem outros cursos também, né, que hoje poderão ser requisitados. Então, o nosso grande avanço, acredito, diante desses 6 meses, é colocar para as pessoas, principalmente nós somos do comércio, né, DNA do comércio, que existe hoje um conceito de melhoria no comércio, de atendimento, de desenvolvimento de pessoas, de liderança. Então, isso faz um acordo. Vou citar outro exemplo, Tiana. Eu faço um curso, por exemplo, na área de culinária, gastronomia. Eu sou um técnico. Eu sei fazer ali, por exemplo, um bolo, um churrasco e tal. Mas o atendimento, a forma, o custo, treinar equipe, desenvolver. Eu não posso tirar isso, não tem como, né? Hoje qualquer organização você necessita de um conceito de planejamento, de organização. E para algumas pessoas, isso é chato. Mas eu vou lá na sala de aula. Aí o Senac traz um conceito legal também, que é aprender na prática. O que significa isso? Hoje a gente está fazendo projetos interdisciplinares. Exemplo, o pessoal da cozinha, né, junto com o pessoal de gestão, um planeja, o outro vai lá, faz uma degustação, que todo mundo gosta, né? Então, você consegue trazer isso dentro da própria escola. É onde os conhecimentos, a gente tem que colocar assim, eles não podem ser um conhecimento que eu aprendo somente uma coisa. Ela tem conexão. E eu acredito que isso falta hoje na educação no Brasil como um todo. A gente aprende em caixas, né? Vamos colocar um conceito da escola. A professora de matemática vem, dá aula de matemática, sai, vem de português. Então, você aprende, mas em caixas. Sabe o problema? Você conseguir conectar esses conceitos. Então, no Senac hoje, a gente, por mais que seja um curso profissionalizante, um dos grandes assim, desafios da minha carreira é fazer com que isso seja uma forma interdisciplinar, integradora, né? E daí que o Senac vem com a metodologia ativa. Mas não é somente falar de metodologia ativa, né? É você fazer a metodologia. Então, com todo esse aporte que a gente tem hoje com a enfermagem, com a parte de gastronomia, com a parte também que tem de radiologia, eu posso fazer essa conexão com o pessoal da área de gestão e também de tecnologia. E um conceito também que as pessoas trazem da gente, mas será que o Senac tem curso de tecnologia, de informática? Tem. Por quê? Porque senão você cria um DNA falando assim, não, o Senac só é nessa área, por exemplo. Vamos supor que aqui fosse área de gestão. Aí o pessoal não ia conhecer a outra área. E eu acredito que o profissional completo hoje é o profissional que ele consegue visualizar que ele precisa de vários conhecimentos para ele se tornar um grande profissional. E esse é o nosso desafio hoje no Senac. Eu lembro, Osnei, da nossa primeira conversa aqui, logo que você assumiu a unidade aqui em Marechal, e você realmente batia nessa tecla da gestão. Aqui não se tinha muito esse foco, talvez não se desse essa ênfase na questão da gestão, e a gente sente, no sentido da qualidade do atendimento ao cliente no nosso município, que há como melhorar. E aí quando você fala, eu lembro que você falava, batia nessa tecla da gestão, agora você acabou de falar de novo. Mas como é que está sendo isso na prática? Está conseguindo
vender, vamos dizer assim, porque o Senac, de certa forma, também pode vender ou fazer parcerias, né? Está conseguindo, realmente já mudou um pouquinho, está se dando uma abertura maior para esse tipo de mercado, digamos assim? Sim, Ana. Hoje a gente já consegue visualizar, né, várias situações onde as próprias pessoas já observaram que elas necessitam disso. Tá? Por quê? Você observa que você é um profissional. Eu vou me arriscar aqui, eu sou da área de gestão, né? Então fica um pouco, a gente vai pro lado da empatia da gente, né? Mas eu vou colocar para você que vamos colocar um negócio. Vamos supor lá que você aprendeu um curso no Senac na área de gastronomia e você tem um restaurante. 50% pode ser que seja a tua técnica, mas os outros 50% é a tua gestão. A razão do teu sucesso. E para alguns lugares pode ser mais, porque se você contratar alguém que tecnicamente seja bom para aquilo, mas a gestão ela é difícil. E isso eu acredito que já teve uma mudança. Só no caso que quando eu falo do curso de administração, é aí que a gente já está formando, né, o pessoal, aí já tem uma turma quase, que é uma turma gratuita, né, já está quase formada aí para a gente conseguir startar nesse ano, você já vê essa abertura. Eu acredito que para as pessoas ainda não ficou claro que o simples é complexo. Eu vou dar um exemplo. Eu vou vender pela internet, vou fazer um e-commerce. Nossa, será que é somente colocar o produto e vender? Não. É só tirar foto e colocar? Não. Tem uma logística, tem um preço, tem a forma, tem o jeito, né? Como que você realmente vai tratar teu cliente diferente do presencial? Como que eu vendo? Mas aqui nunca vai dar certo assim. Então a gente ainda tem, lamentavelmente, as pessoas que pensam assim pela sua cultura. Mas eu vejo que isso vem se modificando. Então a partir do momento onde você consegue colocar para a pessoa isso, ele consegue visualizar que isso realmente vai fazer diferença, ele começa a acreditar. Então eu posso falar para você que houve uma modificação, não só aqui, como nas regiões também de abrangência, onde as pessoas, quando você fala para ela olha assim, você tem razão. Eu visualizo que muita gente quebra, não é pelo fato de não ser um bom técnico, né, de não conhecer o produto, porque dificilmente você vai se aventurar a empreender numa coisa que você não conhece, né? Mas aí você desconhece a gestão e aí você coloca na tua mente, isso aí qualquer um faz e no final não é, né? Então isso é uma coisa bem legal, né? Então por um lado você coloca para as pessoas essa necessidade, mas isso não é uma coisa muito fácil. Eu digo que vender um produto tangível ele é muito mais fácil do que o intangível. E outra, a precificação disso. Né? Como que eu vou precificar um serviço que é totalmente intangível? E assim é do curso. Por isso que gestão é mais difícil, porque você vai tentar colocar um valor em algo que ela não está vendo. E aí depois que quebrou também não adianta. Então eu visualizo que eu não preciso quebrar um negócio para eu aprender. Eu posso visualizar que eu necessito disso antes, né, de empreender. E a gestão é tão interessante que você planeja. Vai dar certo? Pode ser que não. Na maioria das vezes até não. Mas você tem um plano B, um plano C, um D, que você tem que lidar com isso. Então o ambiente ele é imprevisível mesmo. Né? Que muitas vezes não depende só da pessoa, às vezes é uma questão de mercado e tantas outras coisas, né? Esses dias teve ali um candidato, né, que a gente estava fazendo uma entrevista, e ele colocou uma palavra que para muita gente ficaram olhando assim, a palavra é caórdica, que é algo caórdico. Aí quando ele observou aquilo, passou ali, né, e estava apresentando, falei, o que é algo caórdico, né? Mas quando a gente trabalha, é que você tem algo que é caótico, imprevisível, mas você precisa do controle ao mesmo tempo. E isso é mercado. Se eu chegar e falar para você que eu conheço 100%, pode ser um mercado que você conheça, mas você falar que você tem 100% de certeza que aquilo vai dar certo, isso não é verdade. E aí é um ambiente caótico. Então, no caótico, na tempestade, nas coisas que vão acontecendo, você tem que ter um controle. E isso acontece em quase todas as organizações. Então, a gente tem que ter... Então imagine você, né, que está num ambiente completamente difícil, mas nesse ambiente difícil você necessita ter um controle. Faz toda a diferença.
Que bacana. Na hora de você lidar. Mas você vê que são conceitos, né, que parecem conceitos básicos, assim, mas eles são conceitos que traz pra gente. Se eu colocar na questão humana, a gente também é caótico. Tem um caos a todo momento na tua cabeça, será que vai dar certo, tal? As pressões que vêm e você tem que manter o controle. Então você vê que isso é legal, né? Então todas essas condições que eu estou passando para você hoje aqui, existem situações que a gente tem que passar para o aluno. Então eu pelo menos eu tenho um conceito que eu educo para o trabalho, mas eu não posso esquecer que eu não estou educando uma máquina, eu estou educando um ser humano. Então eu não consigo dissociar hoje o ser humano de um lado técnico, né? E outra coisa, vamos avançar um pouquinho. Hoje o que é mecânico ou o que a máquina faz, com certeza a tecnologia vai conseguir fazer. E eu não posso educar hoje um aluno que a tecnologia realmente vai avançar ao ponto dele perder aquele trabalho dele, aquela profissão. Então eu tenho que educá-lo para o futuro. E aí que entra o grande desafio hoje que o Senac é. Mas eu quero falar essa fala porque as pessoas ainda têm uma representação do Senac ainda. Aqueles cursos lá que não tem tecnologia, Não, a gente tem e-commerce, a gente tem vários fatores hoje para educar as pessoas ao pensamento. Eu tenho algumas pessoas que têm uns conceitos, eu sou um pouco assim enigmático em alguns conceitos, até controversos, que a pessoa fala, o técnico é uma coisa, que o outro ensino é outra coisa. Eu falo, ensino é ensino. E sempre tem um ser humano. Logicamente que uns gostam de uma coisa, uns gostam de outra. Mas eu tenho que saber a dosagem certa. Por exemplo, né, se eu vou dar um curso para uma criança, é uma dosagem. Se eu vou dar um curso para um adolescente, é uma outra visão. Se é para um adulto. Então, eu como profissional, eu tenho que ter esse olhar. E uma coisa que eu acho legal para o Senac, né? Que eu vim também da área até de sala de aula, e isso me traz uma conotação interessante, que eu consigo ver o educacional. Então eu não posso também tirar que o Senac não é educacional. Então você tem que saber o que acontece, você tem que saber o que está acontecendo dentro da sala de aula, você tem que ser um gestor ali que está acompanhando, visualizando, até para dar um feedback não só para a tua equipe, como também para o aluno. Então, eu acredito que isso traz uma referência para a gente bem gratificante. Tá plantando boas sementinhas por aqui na nossa região, assim. Que legal. Mas é bacana a gente ver que isso, vamos dizer assim, tomou um novo rumo. E aos poucos é um trabalho que não é muito fácil, né? Formiguinha em alguns municípios, em algumas pessoas, mas aos pouquinhos, pelo menos, alguns vão entendendo da importância, né, da gestão, enfim, com esse olhar especial também para a qualidade no atendimento e tudo mais. Eu tenho certeza que a gente ainda vai colher bons frutos dessas sementinhas plantadas. É o que eu vejo, Ana, os atos que acontecem, né? Tem algumas pessoas lá do Senac que eles não saem do Senac mais, sabe? Criaram um amor tão grande que eles sempre estão fazendo cursos e tal. E ontem teve uma senhorinha lá que ela pegou, me deu um abraço, eu vi, sabe, aquele sentimento de gratidão, o choro mesmo, né? Mas aquele choro de gratidão, assim. Então eu fico, assim, emocionado de saber o quanto o teu trabalho, né, faz a diferença na vida das pessoas e o reconhecimento também que elas trazem, né? E eu vejo, por um lado, a gente também é cobrado de todas as formas, isso é normal, né, diante de uma instituição, mas você vê o quanto você soma hoje para o ser humano. Né? Transforma vidas, a transformação, né? Então, a educação, quando levada a sério, ou com qualidade, ou na transformação, e o sentimento das pessoas na gratidão daquilo que é entregue, é algo que a gente faz com que você todos os dias levante e tenha um propósito, né? De desenvolver, de fazer e de analisar. E uma coisa também que eu me pontuo sempre é para você também não se tornar aquela pessoa só técnica, né? E daí esquecer das suas origens, da sua raiz, da sua forma e tal. Então tem horas que eu falo assim, nasci ali na sala de aula, visualizei isso é legal e tal. Então sempre você está buscando esse lado assim de estar ali, de visualizar, né, as coisas. E como é que é o público hoje do Senac? Tem uma fatia maior de adolescentes, pessoas mais velhas? É possível distinguir isso ou é bem generalizado? Tem generalizado, tem de tudo, né? Porque hoje você tem uma aprendizagem hoje, por isso que é legal, né? Você tem uma aprendizagem hoje, o pessoal do primeiro emprego e tal, né? Contratado pelas empresas, está ali.
Então eles têm uma visão, um jeito, né? Aí você tem depois o pessoal ali que são mais adolescentes, né? E daí tem o pessoal que vem da área, principalmente a área da cozinha, também o pessoal que tem um pouco mais de idade. Então você tem ali uma mescla de idades. Mas você sabe que uma coisa que foi legal para mim, né? Acho que em toda a minha vida, essa mescla, ela é muito rica. Porque ali essas diversidades faz com que as pessoas compreendam as coisas. Porque um traz ali por exemplo, né, tudo aquilo que ele está de experiência e o outro traz a juventude. Se você pegar todo mundo da juventude, eles vão achar que o mundo é daquele jeito. Aí quando você traz a pessoa da experiência, ele também precisa um pouco, né, do ramo de uma tecnologia. Então, se você pegar uma criança hoje, dá um celular na mão dela, ela vai te dar uma aula. Sem você precisar falar nada para ela. Mas, por outro lado, falta o quê? Falta a questão de comunicação, falta lá o controle emocional. Aí a pessoa é totalmente inteligente, mas emocionalmente desequilibrado, né? Porque não consegue fazer algumas coisas. Tudo que você fala, a pessoa fica brava. Então, isso é rico. E eu acredito que o Senac, por trazer isso, tá ali dentro do Senac. Então, dá para a gente realmente trabalhar muito bem com isso. Então, isso eu acredito que essa riqueza do Senac é um propósito positivo, né? Da gente conseguir trabalhar. Você citou agora há pouco a questão dos investimentos que são destinados até pelo programa Senac Gratuidade. Isso. São milhões aí destinados ao longo do ano, mas como é que funciona isso na prática? São vários cursos, a pessoa tem que ir lá, primeiro é um curso, depois é outro curso. Como é que funciona isso na prática? Nós temos alguns calendários, né, que nós colocamos ali até no Senac, depois divulgamos para a sociedade. E aí ele pode, né? Por exemplo, o mês de fevereiro tem um curso de manicure, o mês de março tem um curso de tecnologia. Então a gente tem todo o calendário, né? De acordo com a disponibilidade do instrutor. E funciona da seguinte forma: hoje a gente tem aí várias unidades, cerca de 40 unidades aí no Paraná, onde cada unidade ali, dependendo do tamanho da região e tal, tem esse orçamento. Então a gente distribui esse orçamento de acordo, né, com a região. Então a gente faz toda uma visualização dos cursos que mais saem, né, e tal. Logicamente temos outros cursos também que ali você inova, né, ou cria algumas situações. Então a gente tem todo um estudo para isso, para a gente considerar aí para passar para a população. Então, o que o pessoal pode fazer? Ele pode acessar o site do Senac, né, ali www.paraná.senac.br, né, que é o nosso site aqui do Paraná, e em Marechal Cândido Rondon. Então, na hora que você vai no site e vai em Marechal Cândido Rondon, você vê todos os portfólios dos cursos hoje que o Senac daqui de Marechal tem. As datas, a forma, se é um curso gratuito, se é um curso pago, como que as documentações que você necessita, de que forma você se cadastra, né? Então tem tudo ali. Hoje o site do Senac realmente você tem alguns cursos, né, que você coloca toda a tua documentação ali, anexa e vem pra gente, você já está matriculado. Então é bem importante a população saber, né, que hoje ali você via internet ou via site ali você já consegue visualizar aí todos os cursos que tem no Senac, ou também, né, ir presencialmente até ali, né? Nós temos uma central de atendimento justamente para isso, né? O Senac funciona segunda a sexta? Sim, segunda a sexta, né? Manhã, tarde e noite a gente funciona, tá? Então, o pessoal, na hora que quiser ali visitar a gente... Se quiser acessar o site, pode se Isso, pode ir lá. Muita gente vai até lá visualizar os cursos. Inclusive, agora a gente está com um curso de Excel, né? Ali tem vários cursos que a gente tem. Quando é um curso que ele é pago, ele é muito mais acessível do que se você estivesse ali fazendo com uma empresa, né? Ou, no caso, se fosse um curso pago, porque a gente utiliza toda a infraestrutura do Senac. Então, tem a parte ali, a gente tem laboratórios na parte de cabeleireiro, na parte de gastronomia, então tem cozinha e escola, a gente tem lá os laboratórios de enfermagem com todos os bonecos, com a cama elétrica, ali a gente tem realmente todo o portfólio ali, uma infraestrutura interessante, né? Ali para trabalhar com os alunos. Tem alguma novidade prevista para esse ano? A gente sabe que muitas vezes a gente tem que trabalhar com o que tem, porque não é pouco. E eu sei que o Senac, né, tem tantas coisas, são tantas frentes de trabalho, de curso, enfim.
Mas para 2024, a previsão de alguma novidade para a nossa unidade aqui em Marechal? O que a gente tem visto, Ana, o que a gente tem colocado aqui é trazer a comunidade, por exemplo, alguns eventos como o Dia da Mulher, né? Alguns dias assim, fazer um evento e trazer a comunidade para visualizar os produtos do Senac. Esses dias eu cortei meu cabelo lá, o pessoal que estava aprendendo lá, sabe? E foi bem legal, fui modelo lá, né, com o pessoal. Serviu de cobaia, em vamos assim dizer, né? Mas foi muito legal. Eu acredito que esse lado é interessante hoje no Senac, para colocar para você o que é interessante, fazer parte. É que nem quando você vai em algum lugar onde você faz parte, vai numa festa, você faz parte da festa, onde você observa e tal. E foi muito interessante, né? Você como gestor da unidade visualizar os produtos. Então a novidade é essa, né? Trazer os produtos do Senac para as pessoas, para elas visualizarem como que é e tal. Aproveitar datas para aproximar a comunidade junto às pessoas ali. Porque eu acredito que isso é a essência do marketing, né? O marketing é você visualizar o produto, você provar, você analisar e tal, e ver que a entrega, né, desse produto é interessante. Osnei, na primeira entrevista que fizemos aqui, você comentou até de um sonho, de repente, de viabilizar mais para frente, quem sabe, uma faculdade, né, via Senac para Marechal. Será que dá para sonhar, dá para pensar nisso? Talvez não agora, mas daqui mais para frente? Hoje, né, Ana, a gente já tem o IAD, né, aqui, né, então isso seria uma coisa lá na frente, né? Mas hoje colocar para vocês assim que nós temos, né? Mas ela é a distância, né? Então ainda é uma coisa que carece um pouco aí do estudo maior, do alinhamento junto à direção para visualizar, né? Osnei, você que veio de um grande centro da capital, que trabalhou inclusive, né? Você cita muito a questão da educação, você viveu isso muito intensamente. Como é que você vê a nossa região, por exemplo, não trabalha só em Marechal, você, né, citou aí, são 10 municípios que o Senac atende, então é possível traçar um perfil das pessoas daqui, da nossa educação, o que dá para melhorar na tua visão, até com uma pessoa que tem uma experiência nesse setor, e diga-se de passagem, é um setor de extrema importância para a nossa sociedade. Digamos assim, que é o que pode transformar vidas, né? Que pode mudar tudo, né? Na sociedade, na vida das pessoas, enfim. Olha, Ana, eu acredito que pela vivência que eu tenho, e aí você traz um pouco a questão do teu DNA, né? O meu DNA é um DNA muito mais criativo, né? Eu até quando eu fiz um teste do DISC, né? Quando a gente vê que se é dominante, se é influente, se é conformidade e tal, né? E estabilidade. Então eu visualizei que eu sou um profissional criativo com perfil de conformidade, tá? E respondendo a tua pergunta, eu vejo que as pessoas, né, pelo traço da região, pela forma e tal, eles mantêm-se num conceito de conformidade que não está errado, né? Se a gente visualizar algumas culturas, vamos colocar uma cultura japonesa, né, que tem um traço de conformidade, deu certo. Então, existe, né, e está dando certo e tal, mas respondendo a tua pergunta, eu acredito que essa dose assim, que eu vejo seria esse conceito do criativo mesmo, de fazer o diferente, de buscar, que nem você falou do atendimento, né? Como atender diferente, como atender de uma outra forma, né? Que é uma arte atender pessoas. Então pode ser que a gente desenvolver um conceito, assim tá bom, mas o que é o diferente, o que é o bom? Eu acredito que, na minha humilde opinião, é o arriscar mais, tá? E eu vejo que o pessoal não é que está errado, mas eles são na conformidade, na forma, no jeito, mas uma dose de criatividade aí eu acredito que daria muito certo, porque daí você tem um perfil de conformidade com uma dose de criatividade, você consegue traduzir um conceito hoje que a gente fala da inovação, né? A inovação não adianta você ser criativo e não colocar nada em prática. Então eu acredito que a região traz um conceito muito mais tradicional, vamos assim dizer, e uma dose de criatividade seria legal. Tem muito espaço, então, para sair da zona de conforto aí. Né? E outra a gente aprende, né? Que nem eu te falei, o meu próprio DNA, ele é um DNA criativo, mas eu aprendi a ter conformidade.
E é necessário ter conformidade, né? Senão você fica uma pessoa ali, né? Sim. Que tem 10 e 10 e 10, mas o que você praticou? Então, traduzindo para cá, eu acredito que as pessoas têm, mas isso causa também um pouco de espanto, né? Quando a gente traz um pouco aquela visão. Vamos inovar, vamos trazer, vamos buscar. Que é um pouco mais ousado. Ousado, isso. A ousadia, ela causa um certo desconforto para quem tem esse X, desse pezinho na conformidade. Exatamente. Daí, quando você hoje visualiza algumas cidades, né? No caso até que Curitiba, a cidade colocada como sendo inteligente, ela já traz esses DNAs. Você tem as pessoas que têm conformidade, tem as pessoas também que têm uma dose da criatividade, o ousar, né? Mas o ousar com conformidade, né? Porque não adianta você também ousar, e daqui a pouco você não conseguir colocar nada em prática, e não pior, nenhum, e você quebrar aquele ambiente que estava ali culturalmente, vamos assim dizer, né, funcionando, para um ambiente totalmente incerto. É o conceito caótico de novo, né? Você cria um pouquinho de caos aqui dentro dessa conformidade, né? Só que a gente tem que saber dosar muito isso. Eu acredito que a educação, a gente estuda e a gente fica numa conformidade realmente, numa zona de conforto, né? E em alguns momentos você tem que sair um pouco, você tem que inovar um pouco, né? Então, lógico que causa um pouco de mudança, um pouco de angústia, mas também para o ser humano é legal porque é o propósito também, né? Imagina você sempre fazendo a mesma coisa, você sempre o mesmo trajeto, sempre da mesma forma. Quer dizer, te dá uma visão assim mais tranquila, mas de algum momento você fala, mas será que... né? Então, esses dois lados aí que eu acredito que é legal. Osnei, você tá escrevendo artigos aqui no jornal, né? Cada terça-feira, cada 15 dias, a gente tem artigo do Osnei. Como é que tem sido? Você tem tido um feedback? Porque nós aqui no jornal temos sempre as notícias mais acessadas da semana e vira e mexe, os teus artigos estão entre os mais acessados. É sinal que o pessoal tem gostado, possivelmente a temática tem atraído para a leitura. Como é que tem sido isso? Eu sei que você gosta muito de escrever, especialmente desses assuntos que você tem escrito, gestão, marketing, e é bacana a orientação e tal. E como é que tem sido para você escrever e tem observado o feedback das pessoas? Olha, é muito legal, assim, por isso que eu te digo que daí entra a questão que eu vejo que as pessoas se despertam já para isso, né? Eu fico, assim, bem feliz. Se você perguntar, assim, para mim, Osnei, será que era isso que você esperava? Foi mais que a expectativa que eu realmente criei, né? Por isso que eu digo que daí o paradigma começa a ser um pouco quebrado. Então muita gente fala, pô, eu li teu artigo, que legal, que visão interessante de uma outra forma. Então isso é prazeroso para a pessoa que escreve, né? E eu vejo que tem tido efeito, né? Então a partir disso você vê que começa a fazer uma diferença na vida das pessoas, né? Porque o escrever... Eu aprendi a escrever, sabe, Ana? Não era uma coisa assim que eu nasci até com o dom, né? Aí quando eu comecei a escrever para uma faculdade e tal, eu escrevia poemas. E era engraçado. Quando eu ia para a escola, o pessoal, pô, mas você escreve poesia, cara? E a poesia é sobre a vida. Que isso, aquilo e tal. Aí depois comecei a escrever para as faculdades, livros técnicos, e é uma coisa assim que eu gostei. Hoje não me vejo não sendo. E traz inspiração, assim. Tem coisas que vêm na minha mente, eu olho uma coisa e falei, achei legal, vou escrever sobre isso. E quando eu vejo as pessoas lendo, é que nem uma arte, né? Lendo e falando para você, olha, li teu artigo, gostei, que legal, tal. Então eu vejo que toca as pessoas, né? De uma outra forma. Então para mim é muito prazeroso, assim, de ver as pessoas realmente lendo, dando feedbacks, né? E tal. E também a leitura é um complicador para a gente, porque será que as pessoas entenderam realmente o que eu estou escrevendo? Ou vão conseguir praticar, colocar em prática? Mas está sendo bem representativo. Isso eu acho que é um efeito já que eu falei da gestão, né? Quando eu falei de marcas, né? De portfólio de marcas, o que é uma marca, como que realmente ela abrange um negócio, e as pessoas dando feedback sobre isso, eu achei muito legal mesmo. Osnei, você já tem livro publicado. Você falou até que, né, organizou vários livros para faculdades, mas você tem livro teu mesmo publicado. Não tem mais alguma coisa aí no forno? Pensa em escrever outras obras? Eu tenho um livro que é de comportamento humano, que é um livro que ele, para mim, trouxe uma representação legal,
que ele foi lançado nos Estados Unidos, né? Ele está em inglês e o outro está em espanhol. Ele chama Comportamento Organizacional e o nome é Osney Francisco Alves, né? O meu nome. E é um livro hoje que está despontando no mundo inteiro. Então, esses dias teve uma aluna que ela faz um mestrado na Mustard University, lá nos Estados Unidos, né? E ela falou que o meu livro era uma das referências lá que está sendo utilizado lá e tal. Poxa. Então, é um dos livros aí hoje que está despontando, né? Eu escrevi o ano passado, 2023. Eu tive um livro também em governança corporativa, que foi escrito com um professor, que era meu professor na graduação, que ele foi lançado até na Alemanha, que ele fala sobre governança corporativa e ética nos negócios. Então, realmente foi uma coisa bem legal. Eu tenho um livro escrito com meu filho também, que fala sobre inovação. Meu filho tem 22 anos, né? Olha só, então, tem alguns livros aí, sim, publicados, né? Se o pessoal colocar meu nome na internet, vai ver várias obras aí que eu tenho. Tem na Amazon, tem em alguns outros lugares, onde eu tenho escrito, né, sobre algumas situações. E o que eu mais gosto é comportamento humano, né, entender o cérebro humano, compreender o porquê que o ser humano é dessa forma. Eu, desde criança, assim, eu queria saber das coisas. Então, é isso, né. É um tema complexo, talvez é por isso que ele é tão atraente. Atraente. Então, eu tenho visto, assim, que isso me move, né. Tem uma coisa que para muita gente, eles falam assim, por que você estuda tanto, escreve tanto, não sei o quê. E é porque eu gosto mesmo, né? Quando a gente gosta, a gente faz com prazer e tal, né? Com paixão. E eu acredito que me auxiliou muito na gestão, né? Não só no Senac, como em outras organizações onde eu trabalhei. Tentar compreender, né, o outro lado, principalmente pessoas com outros perfis, né? E outras visões, o porquê que elas agem daquela forma. Então isso, ao mesmo tempo que eu estou como gestor, eu aprendo a ser gestor e eu me vejo do outro lado. Então eu estou sempre aprendendo. É uma coisa assim que eu digo que é muito interessante mesmo você conseguir ver a gestão, trabalhar com ela, escrever sobre ela e ter ali alguns feedbacks sobre aquilo que você escreve. Ficar na tua frente, então é complicado, porque você já está fazendo toda a leitura. Não faça isso. Comportamento. Não, as pessoas, eu brinco, não brinco não, eu vejo realmente assim, os perfis, mas né? que quem realmente estuda muito disso, eu né? já fiz, né? Depende com a pessoa que você conversa, ou a postura, sim. A forma de comunicar e tal, você já consegue fazer uma leitura você sabe que da pessoa. Que eu teve umas coisas assim que eu fiz alguns cursos de psicanálise e tal, de psicologia e tal. E tem algumas questões que eles trazem como que é. O único detalhe que eu coloco é que tem muita coisa que não aparenta também, não é. Então você tem que ter aquele feeling, né? Mas realmente isso acontece, né? Então você está falando com a pessoa, você observa. Tanto é que tem que é automático, né? Tem um conceito assim que eu acho legal de falar. Quando a gente fala na questão do espírito, né? E eu sou teólogo também, então o espírito, ele fala assim, mas o que é o espírito, né? Corpo, alma e espírito, aí fica aquele negócio, né? Mas quando a gente fala de espírito de equipe, vou colocar na área de gestão, é a conexão. Então todo mundo se conecta. Então na hora que você está falando com alguém, olhando nos olhos e tal, você está se conectando. Então o teu espírito está realmente fazendo uma conexão. Parece uma coisa muito louca que eu estou falando, mas quando você está atendendo alguém, quando você está dando uma aula, quando você está ministrando alguma coisa, você está se conectando com essas pessoas. Então a gente tem que observar que aquele momento você está passando isso para outra pessoa, né? E aí tem muita gente que fala, e aí, Osney, como que eu faço? Você pode melhorar isso. Então tem momentos que você tem que falar, não, hoje eu não estava bem, hoje eu não fiz a coisa correta, hoje realmente não tratei aquela pessoa. Então isso te dá um feedback. Olha só, eu gosto da essência, da etimologia das coisas para você compreender, para depois você não errar. Porque nós somos pessoas que nós estamos passíveis de erros. Sim, então a grande essência, uma coisa bem básica assim que eu coloco, você pode dar o conselho que você quiser para alguém. É o mérito dele fazer ou não. E aí Cristo fala uma coisa que eu acho bem legal. Quando ele chegava e tinha os milagres, você pode ver na Bíblia, não está escrito, vai, porque eu te curei. Jesus falava, vai, porque foi tua fé. Então, quando ele diz isso, ele tira todo aquele mérito de quem é, para colocar para a pessoa que compreendeu. E isso é educação. Quando você dá uma aula, você é usado ali, né, um instrumento usado, né, para fazer algo. O mérito é muito mais do aluno do que de você. Porque você pode ser o melhor professor do mundo. Se você colocar sua arrogância, em primeiro lugar, o seu conhecimento, em primeiro lugar, e não conectar com esse aluno, que eu falei a questão espiritual, você não chega a lugar nenhum.
Mas quando esse aluno gosta de você, tem hora que ele fala, professor, aquela matéria eu não gosto. Mas com você eu aprendi a gostar. Então, quantos de nós não gostávamos, por exemplo, da matemática porque a gente não compreendia? Aí chegava um professor, isso é difícil mesmo. E toda aquela arrogância e tal, daí você não aprendia, aí bloqueava. Então, eu acho que o grande espaço hoje do ser humano é você dar um passo para trás, se conectar com as pessoas, ver essa conexão. Tem horas que não dá para conectar mesmo. Tem horas que você vai falar, ó, tudo que você fizer, as pessoas não é o que quer. Aí você também tem que observar, outra pessoa pode se conectar melhor do que eu. Então, veja, eu peguei um conceito teológico para poder visualizar a questão da administração, para poder entregar. O que eu quis dizer com essas palavras? Que as ciências elas não têm limite. Então, o teólogo ele pode estudar a administração pode estar dentro da teologia ou da filosofia, seja ela qual for. Então, Ana, é isso que eu falo dos enigmas que as pessoas colocam para mim, que eu não tenho limites de ciências. Eu estudo várias ciências. E eu acho que não há desconexão, ao contrário, elas se conectam a todo momento. Nós que criamos um conceito cultural de dizer assim, essa pessoa é somente isso, e você visualiza ela como sendo aquele profissional. O teólogo ele vai só na questão da igreja, o outro vai só na questão da... E você vê que a essência da gestão está em realmente você se conectar com todos esses lados e essas vertentes. É que é uma coisa bem complexa aí. Mas é isso, né? Para algumas pessoas, eu sou tido assim como sendo diferente, né? Eu não sei o que é ser diferente assim. Mas antes, não vou dizer para você que não me incomodava às vezes ser diferente, né? Para algumas pessoas. Hoje já não. Hoje eu já vejo isso como sendo algo meu, assim, que eu me adapto. Tem coisas que realmente tem pessoas que não vão compreender. Ver como que isso é interessante. O meu filho hoje tem 22 anos e tem as mesmas características até que a minha. E muita coisa que eu fui aprender foi em detrimento dele. Falei, eu preciso aprender a lidar com ele. E foi ali que eu fui buscar cada vez mais conhecimento e tal. Mas eu digo que cada vez mais conhecimento para mim se torna até uma terapia, né? Eu tenho uma mente muito rápida, assim, de coisas. Então, todo momento vem coisas na mente e essa terapia me ajuda. E hoje eu consigo traduzir isso em livros, em conhecimento, em formas, ou então até na questão da educação, na gestão, para observar e também compreender quando as pessoas falam, olha, eu não gosto de tal coisas, né, e respeito e tal, mas não gosto, tá tudo certo, né? A gente tem que aprender a respeitar as pessoas que têm outros ideais e outras perspectivas. Que bacana. Eu sempre gosto muito de conversar contigo, porque eu falo assim, quando a gente conversa ou tem um bate-papo, até mesmo na entrevista, a gente tem quase uma aula aqui, né, em algumas situações, né? Mas eu acho muito bacana isso, Asnei, e que bacana, eu acho que o Senac de Marechal ganhou muito aqui contigo, né? Que vem com essa visão diferente, essa vontade de se conectar, de preencher espaços que estão vazios, que a gente sabe que podem ser preenchidos, melhorados. E eu tenho certeza que essas sementinhas aí que você está plantando, a gente vai colher muito, né? Algumas agora já, daqui a pouco, outras mais para frente, porque isso é o plantio, né? Muitas vezes se colhe rápido, outras vezes você demora, mas eu tenho certeza que a gente vai colher. E eu parabenizo você pelo teu trabalho à frente do Senac, desejo sucesso, que 2024 seja, assim, um ano de muitas realizações por lá. E agradeço você que tirou um tempinho aí na tua agenda e veio aqui bater um papo comigo. Eu que agradeço, Ana. Também pela oportunidade de escrever aqui com vocês, né? Foi bem gratificante, está sendo gratificante, né? E também porque o conhecimento ele nunca para, né? Eu tenho até uma frase que eu coloco na internet, que o estudo ele não pode parar, né? Ele nunca para. E a partir do momento que você está vivo, você está aprendendo. Então pode ter certeza que eu aprendi hoje falando contigo, né? E tem coisas que eu falo assim, se eu falei uma coisa... Não foi para outra pessoa, foi para mim. Eu vou para casa pensando, nossa, por que eu falei aquilo, né? Depois você observa. Então isso é a questão de você ter a humildade, o reconhecimento, de saber que você é vulnerável, que você não é forte o suficiente. Só que essa vulnerabilidade, entre aspas, não é uma fraqueza, te transforma. Então tem hora que você está nervoso, mas por que está nervoso? O que aconteceu? Será que não poderia agir de outra forma? Então você faz essa retrospectiva. Então, a todo momento você está aprendendo. E é legal hoje que quando você lida com o ser humano, seja na sala de aula, na gestão, tem hora que quando ele está nervoso, na hora que você quer fazer aquela cobrança, você fala assim, pera,
Vamos fazer diferente, vamos buscar uma outra forma. E tem hora que você também tem que se posicionar. Então, esse lado, ele é difícil. E esse lado que a gente erra, né? Na dosagem. Eu acho que isso acontece com todo pai, com toda mãe, né? Tem hora também que você chega em casa e fala assim, hoje é o dia de chegar pro meu filho e falar tudo aquilo que eu queria. Às vezes depois você fala, meu Deus, será que eu não falei demais? Será que eu não peguei muito pesado, né? Mas isso aí realmente é a dose, é do ser humano. Né? É complexo, é difícil. Complexo, porque às vezes você quer... Você, por mais que você seja equilibrado, em algum momento você vai, né? Ter um desequilíbrio ali, mas isso faz parte, como você falou, e a gente está aqui como ser humano sempre aprendendo. Tá certo. Mas que bom tê-lo aqui mais uma vez, espero que em breve a gente volte a conversar de novo com mais novidades aqui para Marechal. Ok, muito obrigado, sucesso para nós todos aí. Assim seja. O Play vai ficando por aqui, obrigado pela sua companhia. Siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo que acontece em Marechal e região. O Presente, você bem informado.